Olá, irmãos, graça e paz. Vamos retornar, vamos para o nosso segundo tempo aí da nossa aula. Deu para tomar um cafezinho, a água, esticar um pouco as pernas. E agora vamos retornar aí. Demorei um pouquinho além do que eu propus, uns 2 minutinhos a mais, mas estamos em tempo aí, né? Vamos lá? Estamos aí na página 16 da nossa apostila. Estamos falando sobre Jesus no Evangelho de Marcos, né? Terminamos aí o primeiro bloco falando sobre a autoria do Evangelho de Marcos, que por mais que esta autoria não seja uma autoria comprovada no sentido interno do Evangelho, você não tem aí no Evangelho de Marcos escrito que tenha sido o próprio Marcos que tenha escrito esse Evangelho. Obrigado, Gi. Nós sabemos que a tradição cristã, primeiro, segundo, terceiro e quarto século, confirma a autoria do Evangelho de Marcos, né? De Marcos como o autor, de fato, deste Evangelho aí, que é importantíssimo para nós, tá? Todos os Evangelhos são importantes demais, tá? Mas o Marcos, ele é um Evangelho um pouquinho mais importante, num aspecto histórico, e em termos de autoria também, porque foi ele que foi usado por Mateus e por Lucas para poderem escrever o seu evangelho, tá? Então vamos lá, continuando aí na página 16, página 16 continuando aí, vamos lá, seguindo aí na nossa proposta. A maioria dos estudiosos acreditam que Marcos foi escrito ainda antes de Jerusalém ser destruída pelos romanos, no ano 70, e que esse evangelho esteve à disposição dos autores de Mateus e Lucas como fonte de consulta. Essa questão de que Marcos tenha sido escrito antes da destruição de Jerusalém é porque o próprio Marcos ele vai citar a fala de Jesus em relação a Jerusalém, a derrubada de Jerusalém, como uma profecia, né? Marcos não vai citar alguma coisa relacionada ao templo como um fato, como a derrubada dele em si. Não existe esse fato descrito no Evangelho. Se tem alguma coisa escrita sobre o templo no Evangelho de Marcos, é da profecia de que o templo seria derrubado. Então, se Marcos diz que o templo seria derrubado, é porque o Evangelho de Marcos ele é escrito antes da derrubada de Jerusalém, entre o ano 63 e 67. Ô primo, graça e paz, Elcio, tudo bem? Seja bem-vindo aí, meu amigo. Vamos lá. A tradição cristã, a tradição diz que esse evangelho foi escrito em Roma. Estamos na página 16, primo, tá? Não sei se eu te mandei essa apostila aí dos evangelhos. Estamos na página 16. A tradição diz que esse evangelho foi escrito em Roma. A ênfase que se dá ao sofrimento de Jesus e às perseguições que os seus seguidores vão ter de enfrentar, parece sugerir que Marcos foi escrito especialmente para cristãos que enfrentavam dificuldades e perseguições onde? Lá em Roma, né? Marcos provavelmente tem escrito esse evangelho em Roma, né? No momento talvez que ele estivesse com Pedro lá. Alguns cristãos, alguns comentaristas vão dizer que os cristãos de Roma pediram para Marcos escrever os discursos de Pedro, né? Mas o próprio Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, ele vai dizer que Marcos é o evangelho escrito baseado nas falas de Pedro. Eusébio de Cesareia vai dizer isso no seu livro História Eclesiástica. É um livro do terceiro e quarto século, que é importantíssimo para nós hoje conhecermos. Quem tiver acesso e puder comprar, compre. É um livro importante. Vamos lá. Então você vê, outra coisa que é dito aqui, que nesse livro vai se acentuar muito as questões do sofrimento de Jesus Cristo, como um consolo para o sofrimento dos cristãos que viviam já a perseguição de Nero nesta época entre o ano 63 e 67 lá em Roma. Os cristãos de Roma sofreram muito na mão de Nero e dos imperadores que vieram depois dele, até se dar a perseguição dos romanos em relação aos judeus e cristãos de forma geral e a derrubada do Templo de Jerusalém no ano 70 e também o massacre de Massada no ano 73 também, tá bom? Vamos lá. Seguindo aí,
Este era o caso dos cristãos de Roma, no tempo do imperador Nero, entre o ano 54 e 69, que foi o que eu acabei de dizer, né? É provável que este evangelho fosse escrito para leitores gentílicos, ou gentios, né? Em geral, e mais particularmente para os romanos. Por que essa conclusão, de fato, ela é tirada? Porque Marcos, ele vai trazer explicações de coisas que se de fato tivesse sido escrito para os judeus, não haveria necessidade de explicar, né? Não sei se vocês já perceberam, na hora que vocês estiverem lendo o Evangelho de Marcos, né? Eu tenho um livrinho aqui que comenta Marcos, que ele traz umas informações bastante interessantes, que é este livro aqui, ó, vai aparecer um pouco inverso para vocês aí, mas dá para ler, né? Esse livrinho aqui, ele vai dizer que Marcos, ele não vai citar quase que nada do Antigo Testamento. Por que Marcos não vai citar quase nada do Antigo Testamento? Porque esses crentes gentílicos que estavam em Roma não tinham à sua disposição o Antigo Testamento. Eles não conheciam o Antigo Testamento. Eram crentes, eram gentios convertidos ao cristianismo, né, que não tiveram acesso às escrituras do Antigo Testamento. É outra coisa. A explicação cuidadosa que Marcos vai dar sobre costumes judaicos. Marcos vai comentar, vai apontar muitas questões relacionadas aos costumes judaicos, trazendo explicação em relação a isso. Para que Marcos vai explicar o lavar das mãos, né? Os costumes relacionados com a Páscoa? Marcos, quando vai citar questões judaicas, ele explica essas questões judaicas, mostrando que essas pessoas que estão ouvindo a sua pregação ou o seu evangelho são pessoas que não têm conhecimento do Antigo Testamento. São pessoas que não têm a influência do judaísmo. Se tivessem, não teriam necessidade de tantas explicações assim. Outra coisa, Marcos vai traduzir palavras do aramaico ou do hebraico para o grego. Por que Marcos vai se preocupar em traduzir palavras do aramaico e do hebraico para o grego? Porque os cristãos gentílicos lá de Roma, eles não tinham acesso ao hebraico e ao aramaico. Eles só tinham acesso ao grego e ao latim. Né? Então, assim, sendo Marcos vai traduzir palavras como efata, vai traduzir palavras como dianoikitete, né? Vai traduzir palavras como aba, vai traduzir palavras como Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Ele vai traduzir essas palavras para o grego, que era a língua dos gentílicos, para facilitar o seu entendimento dessas questões que eram coisa comum aos judeus. No Evangelho de Mateus, Mateus não dá explicações dessas coisas. Por que Mateus não dá explicações a respeito dessas coisas? Porque Mateus já escreve para judeus. Se Mateus escreve para judeus, para que ele vai explicar expressões hebraicas e aramaicas? Marcos, com contrapartidas, vai explicar determinadas questões, tendo em vista que ele está escrevendo para gentios, tá? Por isso, você tem aí essa explicação. Vamos lá, é provável que esse evangelho fosse escrito para leitores gentílicos, em geral, e mais particularmente para os romanos. Há relativamente poucas citações e alusões tiradas do Antigo Testamento. Expressões aramaicas são interpretadas, como o capítulo 5, versículo 41, de Marcos. Quer ver? Vamos lá. Marcos 5 e 41. Abra a sua Bíblia aí em Marcos 5 e 41. Vamos lá. Marcos 5 e 41 diz: tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Por que Marcos vai traduzir a expressão Talita cumi? Porque os cristãos gentílicos de Roma não sabiam o significado da palavra Talita cumi. Por isso que ele traduz. Isso é prova de que o Evangelho de Marcos não foi escrito a judeus, mas sim gentios convertidos ao cristianismo. Tá? Você tem lá, os costumes dos judeus são explicados lá no capítulo 7, versículo 3 a 11. Capítulo 7, versículo 3 ao versículo 11. Vamos ler aí? Vamos ler? Capítulo 7 de Marcos, versículo 3 ao versículo 11. Está escrito: os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Se Mateus estivesse escrevendo esse mesmo texto,
ele não traria tantas explicações como Marcos traz sobre esse texto, tá? Aí ele diz, capítulo 7, versículo 4 de Marcos: quando voltaram da praça, quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem, não comem. E é interessante que a expressão praça aqui, a expressão praça, nesse texto é uma expressão latina, que vem do termo do latim plateia. Se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metais e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, que comem com as mãos por lavar? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração está distante de mim. Eles vão, porém, me adoram ensinando doutrinas. Aliás, em vão, porém, me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, deixando os mandamentos de Deus. Guardai as tradições dos homens, como lavar dos jarros, dos copos e muitas outras coisas semelhantes a essas. Versículo 9: e disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, e isto é oferta ao Senhor. Neste caso aqui, lá no comecinho, no versículo 1 até o versículo 5, Marcos vai começar esse relato explicando as questões judaicas relacionadas a esse assunto de lavar copos, etc. Depois que ele vai descrever o fato acontecido com Jesus Cristo, Então essa é mais uma prova de que, de fato, Marcos tem a preocupação de trazer explicações de textos. Algumas palavras latinas aparecem nesse texto, Você tem aí o termo pratea, pratea, que quer dizer, plateia, quer dizer praça. A palavra praça não é uma expressão grega e nem judaica, é uma expressão latina. E Marcos vai usar essa expressão. Algumas palavras latinas aparecem. O teor geral da obra de Marcos, que representa incessantemente a atividade do Senhor e seu poder sobre os demônios, a enfermidade e a morte, atrairia o leitor romano interessado mais em atividade do que em palavras. Na aula passada, nós dissemos aí para você, que Jesus ele faz 17 milagres, 17 milagres nesse livro. É um milagre para cada capítulo, ainda sobra coisa, Por que Jesus vai ser descrito no Evangelho de Marcos como aquele que mais faz do que como aquele que fala? Você não tem discursos de Jesus no Evangelho de Marcos. Já em Mateus você vai ter muitos discursos. No Evangelho de Marcos você quase não vê Jesus discursando, mas ele fazendo, curando, libertando, expulsando demônios. A ação, os advérbios de ação, os verbos de ação, os termos que denotam Jesus fazendo as coisas no Evangelho de Marcos, mostra que Marcos está escrevendo para os romanos, que era um povo que gostava muito mais de ação do que de palavras. Se Lucas escreve aos gregos, que é o povo que gosta da filosofia, da palavra, Marcos vai escrever aos romanos, que é o povo que gosta da prática, de praticidade. Por isso, você vai perceber que, de fato, este evangelho tenha sido escrito para os romanos em si, tá bom? Continuando. O teor geral da obra, que representa incessantemente a atividade do Senhor, o seu poder sobre os demônios, a enfermidade e a morte, atrairia o leitor romano, interessado mais em atividade do que em palavras. Você pode grifar toda esta frase final deste capítulo aí, de Marcos, tá bom? Vamos agora e vamos entender o texto. Vamos falar um pouco sobre o texto de Marcos. Viu que evangelho maravilhoso? Que evangelho profundo? 2 horas de 1h30 cada uma, 2 aulas
de 1h30 cada uma para explicar um evangelho. E se nós fôssemos explicar esse evangelho aqui, nós poderíamos estudar esse evangelho o ano inteiro, 6 meses, 8 meses, 1 ano, estudar esse evangelho, estudando seus detalhes, né? Os seus textos propriamente ditos, né? Internos. Vamos agora ver alguma coisa sobre o texto de Marcos. Vamos lá. Em Marcos, existem 5 versículos que não se encontram nos melhores e mais antigos manuscritos gregos, né? E que por isso são colocados entre colchetes, né? Você tem aí Marcos 7 e 16, né? Marcos 7 e 16, que se na sua Bíblia ele não estiver entre colchete, né? E colchete seria isso daqui, ó, né? Eu fiz uma lousa de improviso aqui, não dá risada da minha lousa não, hein? Pelo amor de Deus, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui rapidinho. Espera aí. Colchete vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é um colchete, certo? Isso é um colchete. Se na sua Bíblia, o capítulo 7 de Marcos, versículo 16, não estiver entre colchete, coloque esse colchete aí, nesse texto aí. Sabe por quê? Porque esse texto propriamente dito, ele não vai aparecer nos melhores originais bíblicos, tá? Ele não vai aparecer. Então, existem alguns textos no Evangelho de Marcos que vai ser comprovadamente falado pelos estudiosos como textos que foram acrescidos, que foram acrescentados no Evangelho de Marcos. Então, o capítulo 7, versículo 16 de Marcos, não faz parte dos melhores originais. Você tem o capítulo 9, versículo 44 do Evangelho de Marcos. Capítulo 9, versículo 44. Na minha Bíblia já está entre colchete. Ele não aparece nos melhores manuscritos originais. Capítulo 9, versículo 44, coloca de novo esse colchete. Isso mesmo, Abel. Desta forma aí, obrigado. Obrigado por colocar. Coloca esse versículo na sua Bíblia entre colchete. Esse versículo provavelmente também não esteja nos melhores manuscritos originais bíblicos, tá bom? Capítulo 9, versículo 46. 9:46. Também não está nos melhores originais. É o mesmo versículo 44. Mesmo versículo 44, né? O 46 também do capítulo 9. Capítulo 11, versículo 26. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 26. Também provavelmente não estão nos melhores originais manuscritos de Marcos, tá bom? Capítulo 9, versículo 46, também não está. Pega a sua Bíblia, aliás, capítulo 11, versículo 26. Coloca lá também entre colchetes. É necessário que você coloque também entre colchete esse texto aí de Marcos 11, 26. Capítulo 15, versículo 28 de Marcos. Capítulo 15, versículo 28 de Marcos. Deixa eu achar aqui. Também, e cumpriu-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Esse versículo provavelmente também não esteja nos melhores manuscritos do Evangelho de Marcos. Então coloca entre colchete também, tá bom? Não é problema não. Vamos riscar a Bíblia, vamos marcar a Bíblia. Isso é coisa boa. No entanto, o mais conhecido problema textual é aquele final. É aquele do final de Marcos. Isso é, o Marcos 16, versículo 9 ao 20, né? O capítulo 16 e o versículo 9 ao versículo 20. Normalmente, os estudiosos vão dizer que esse texto não faz parte do original. É um texto grande, é um texto longo, né? Que vai relatar as aparições de Jesus e a sua subida aos céus. Dizem que não vai fazer parte do Evangelho de Marcos, né? Mas em relação a isso, existe muita discussão entre os estudiosos, se de fato Marcos fecharia o seu Evangelho sem nenhum relato da ressurreição de Jesus Cristo, né? Será que de fato Marcos
fecharia o seu evangelho sem um relato detalhado sobre a ressurreição de Jesus Cristo, somente o capítulo 16, versículo 1 ao versículo 8, né? Tendo Jesus ressurgido na manhã cedo do primeiro dia, não teria esse versículo? Não teria esse texto todinho aqui, no caso de Jesus aparecendo aos seus discípulos, de Jesus comissionando seus discípulos, da ascensão de Jesus? Então, existe a discussão que se de fato este texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20, não faz parte dos melhores originais. Alguns textos, de fato, fazem parte. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no meu Evangelho, para ver se de fato ele não faz parte aqui desses originais, tá? Tô dando uma limpadinha aqui porque tinha melado um pouco o meu Evangelho, e o Evangelho grego é caro demais, né? Tem que ser conservado. Vamos lá. Marcos 16, deixa eu ver aqui, Marcos 16, versículo 9. Marcos 16, 9. Deixa eu olhar aqui no meu texto grego, né? Aqui, nesse texto grego que eu tenho aqui, ó, nesse texto grego que eu tenho, ele aparece, né? Ele está presente aqui, nesse texto grego. Capítulo 16, versículo 9, ele aparece nesse texto grego. Esse texto grego aqui vai trazer o texto de Marcos até o último versículo, que seria, de fato, o versículo 20, né, do Evangelho. Então, você vê que existem muitos textos originais que não vão considerar o texto de Marcos 16, 9 a 20, como parte do original de Marcos. Mas isso é uma discussão que para nós não interessa, para nós não vai tanto pesar na balança, tá bom? Bom, Roseli, haveria possibilidade de posteriormente o pastor nos indicar alguns livros? Opa, com certeza, irmão Roseli. Esse livro aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse livrinho aqui é um deles, tá? Esse livrinho aqui é um deles, tá? Marcos, o Evangelho do Filho de Deus. Norman Assured. É possível vocês acharem, da editora Pace, tá? Você tem também aqui, ó, sobre Marcos. Deixa eu pegar um outro aqui para mostrar para a senhora, irmã Roseli. Ó, temos esse daqui também, ó. É um comentário exegético do Evangelho de Marcos. Olha a grossura. Olha a grossura dele. Do William Hendricks. Um grande especialista do Novo Testamento. Esse livro aqui da editora Cultura Cristã é um excelente livro também, tá? Eu vou tirar a foto deles e vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Para vocês terem acesso a algum material que vocês possam comprar, que possa ajudar vocês. Todos esses livros aí que eu estou mostrando aqui, eu consigo trazê-los para vocês, tá? Eu sou livreiro também, eu sou vendedor de livro e posso trazer para vocês também, tá bom? Vamos lá. Ponto 6 da apostila agora, Marcos e Pedro. Vamos lá. Falar um pouco sobre Marcos e Pedro agora. Uma tradição oriunda de Papias, do ano 70 ao ano 130 AD, reconhece, atrás da narrativa de Marcos, a pregação e a autoridade do apóstolo Pedro. Essa afirmação de Papias é conservada por Eusébio de Cesareia, tá? Eusébio de Cesareia, ele foi um historiador importantíssimo na história do cristianismo. Alguns vão questioná-lo, dizendo que ele não é um historiador que tenha tanto peso assim, que existem alguns erros de descrição, de escrita no seu livro, mas ele é o primeiro historiador importante na história do cristianismo. Eusébio de Cesareia, ele é exaltado por todos os estudiosos bíblicos. E o próprio testemunho de Papias, de Tertuliano, de Clemente de Alexandria, ele vai ser confirmado por Eusébio de Cesareia e escrito no seu livro, dizendo que Marcos tenha escrito de fato os discursos de Pedro, né? Então não tem como negar isso, né? Marcos sendo o intérprete, olha só, olha o que está escrito, nesse livro de Eusébio de Cesareia, ó. Marcos, sendo o intérprete de Pedro, escreveu acuradamente tudo quanto ele se lembrou das coisas ditas e feitas pelo Senhor, porém não as colocou
em ordem, né? Aqui você vê Eusébio de Cesareia falando que Marcos foi o intérprete de Pedro, né? Alguns estudiosos vão dizer que Pedro falou em aramaico e Marcos traduziu isso para o grego para que o povo tivesse acesso lá em Roma, né? Porém, não os colocou em ordem. Outros escritores patrísticos, né? Sidão, outros escritores patrísticos confirmam essa tradição, que segundo o Dr. Vincent Taylor, é tão segura que ainda não a possui, tão segura que ainda não a possuíssemos, seríamos obrigados a postular algo parecido. Isso não quer dizer que Marcos era apenas um secretário de Pedro, o amanuense de Pedro, né? O amanuense era aquele que anotava, fazia anotação para um mestre dele ou para alguém que ele está fazendo serviço, né? Era um escritor, enquanto de outra que o autor, embora não possuía conhecimento muito íntimo dos dados, em que se revelam todos os sinais de originalidade. Isso falando sobre Marcos, né? A ordem e classificação do material adotado por Marcos são certamente de Papias, aparentemente ética em vez de cronológica, né? Essa questão lógica, a questão cronológica de Marcos é questionada, né? Alguns vão dizer que Marcos escreveu de uma maneira e que algum tradutor, algum editor do Evangelho de Marcos tenha colocado os fatos em ordem da maneira como está, né? As evidências internas da influência petrina, da influência de Pedro nesse evangelho, são as seguintes. O evangelho começa com a chamada de Pedro, sem referência alguma à natividade, ao nascimento de Jesus. Por que Marcos começa logo falando sobre a chamada de Pedro? Talvez seja por isso mesmo, porque Pedro seja o autor desse evangelho por trás dele, né? Marcos escreve e Pedro é o dono do conteúdo que está sendo escrito, né? O evangelho focaliza na Galileia, o ministério na Galileia, e mais especialmente nos arredores de Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, né? A vividez das descrições indica que são as experiências pessoais de uma testemunha ocular, né? Aqui, a maneira como é descrito o evangelho prova que quem escreveu o evangelho é alguém que teve de fato, que foi testemunha ocular dos fatos. Pedro foi a principal testemunha ocular dos fatos. Por isso, Marcos registra com muita vividez os fatos narrados pelo próprio Pedro. Eusébio de Cesareia vai dizer em seu livro História Eclesiástica, no livro 10º, no capítulo 16 e no ponto 11, que Pedro pregou em Roma e que na ocasião Marcos estava presente. Ressalta que Marcos o seguia há muito tempo e que deveria colocar por escrito o que estava sendo dito em sua pregação. Eusébio vai dizer que, depois que foi escrito, distribuía o evangelho a todos os que o pediam. 39, no ponto 15, diz Cesareia: Marcos foi intérprete de Pedro, pôs por escrito, ainda que não em ordem, o quanto recordava do que o Senhor havia dito e feito, porque ele não tinha ouvido o Senhor, nem o havia seguido, mas como disse a Pedro mais tarde, o qual transmitia seus ensinamentos segundo as necessidades e não como faz uma composição das palavras do Senhor, mas de tal forma que Marcos em nada se enganou ao escrever algumas coisas, tal como recordava, e pôs não descuidar nada de quanto havia ouvido, nem enganar-se nisto o mínimo, né? Então você vê, aqui nós temos o testemunho de um dos homens mais importantes da história do cristianismo, que é Eusébio de Cesareia, que é a primeira testemunha, né, histórica, relevante, que vai falar sobre alguns fatos relacionados aos primeiros cristãos. Se existe alguém
que vai falar sobre a morte dos primeiros apóstolos, né, de Jesus Cristo, dos 12 e de alguns outros, é Eusébio de Cesareia. E ele é uma testemunha ali dos fatos do 3º século, do 4º século, e ele teve influência sobre Constantino, é um homem de peso na história do cristianismo, e ele vai dizer que foi Marcos que de fato escreveu as pregações de Pedro. Então, em termos de autoria, em termos de autoridade, em termos de relevância, não tem como duvidar de que esse evangelho tenha sido escrito pelo próprio Marcos, sobrinho de Barnabé, companheiro de Paulo, companheiro de Pedro e também companheiro de Lucas na caminhada do evangelho. E, fechando aqui a nossa aula, esse grande homem de Deus, que foi Marcos, ele foi o fundador de muitas igrejas lá em Alexandria, no Egito. Isso de acordo com a tradição e testemunho de muitas pessoas da história do cristianismo. Ele é um homem importantíssimo nas nossas vidas, né? E se você da tradição vai dizer que Marcos tenha sido morto, esfolado por conta da perseguição dos judeus, das pessoas em relação à oposição ao cristianismo que ali foi pregado. Em Alexandria, não sei se vocês sabem, ela virou uma colônia judaica muito forte, né? Com os judeus, por conta do período interbíblico ali, de Antíoco Epifânio, etc. Então lá em Alexandria havia muitos judeus que rejeitaram a pregação de João Marcos e mataram ele esfolado vivo. Este homem morreu martirizado ali, mas deixou a sua marca de cristianismo vivo, salutar e eficaz, que foi a pregação do evangelho ali naquela região de Alexandria. Amém? Terminamos 10 minutos antes, por conta de que nós conseguimos ler e fazer uma interpretação boa desse evangelho, de acordo com a apostila. Eu quero agradecer você que esteve conosco hoje. Obrigado por sua presença. Obrigado por sua disponibilidade de estar conosco aqui, tá bom? Na aula que vem, terça-feira que vem, nós vamos estudar o evangelho de Lucas. Vamos estudar Lucas. Vamos começar aí na página 17. Vamos estudar Lucas e vamos, sem ser terça-feira que vem, na outra terça-feira, a gente já consegue fechar o evangelho de Lucas também, tá bom? Estamos quase concluindo já os estudos desse evangelho. A quem eu fiquei devendo o certificado na aula passada, do curso passado de como ler e interpretar a Bíblia, já estou confeccionando ele, mandando digitalmente para você no seu zap. Faltam algumas pessoas ainda, mas eu tenho esse compromisso com você e vou cumpri-lo, tá bom? Deus abençoe você. Quem quiser nos conhecer, nas segundas-feiras, no Jardim Rosa, ali no Jardim Rosa, na rua São Marcos, número 68, e estamos também ali na rua 21 de abril, na Igreja Presbiteriana, nas quintas-feiras. Pra gente vai ser uma alegria te conhecer, tá bom? Compartilha o nosso curso, compartilha nossas propagandas, compartilha aí as nossas notificações sobre a Escola Teológica Beth Shalom, porque pra gente é uma alegria ter sempre você conosco, tá bom? Obrigado, um abraço a todos, Deus te abençoe, Deus seja contigo, Deus te sustente com suas fortes mãos. Quem está entrando agora, se quiser assistir as nossas lives, está lá atrás, está lá na nossa linha do tempo lá na nossa linha do tempo no nosso Facebook. Me cobra, tá, irmã Roseli? Se eu esquecer dos livros, a senhora me cobra para me colocar lá, que sou muito esquecido, tem muita coisa na minha cabeça para me lembrar, acaba esquecendo, tá bom? Escola Teológica Beth Shalom, onde crer também é pensar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado por sua vida, obrigado por você existir. Sou grato a Deus pela sua existência. Um abraço a todos vocês. Compartilhe aí a nossa live. Estamos colocando as nossas lives também agora num canal, no YouTube, né? Vamos começar a colocar as nossas lives também no YouTube. Gostaríamos que você curtisse, que você compartilhasse, que você fortalecesse o nosso canal aí no YouTube. Abraço a todos, Deus abençoe.